As Forças Armadas de Israel avançaram por terra em áreas consideradas estratégicas no Líbano. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que ele e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu autorizaram essa incursão. E ele escreveu nas redes sociais que o objetivo é impedir ataques na fronteira. Essa foi a fala aí de Israel Katz, inclusive tem um post dele aqui falando justamente sobre essa autorização para que as forças de defesa de Israel avancem e tomem territórios adicionais controlados no Líbano para evitar ataques contra comunidades israelenses na fronteira. É uma estratégia de guerra, então resolveram realmente colocar por terra. A gente que falava ontem dessa guerra quase que 100% aérea, começa então hoje essa história por terra. Eles foram recebidos, inclusive, as vítimas ali protegidas em abrigos das Nações Unidas no Líbano. O governo libanês condenou ontem os ataques do Hezbollah contra Israel, afirmando que a retaliação da milícia pela morte do ayatollah iraniano Ali Khamenei fere a prerrogativa exclusiva do Estado de decidir sobre o ataque a um território estrangeiro. E o primeiro-ministro de Israel disse que o conflito no Oriente Médio não vai ser uma guerra sem fim, mas poderá levar algum tempo. Essas foram algumas das declarações desse quarto dia de guerra. E essa novidade também, o Irã respondendo a esses ataques, atacou e realizou ataques direcionados a 2 instalações nos Estados Unidos, no Oriente Médio. O Irã usou drones para atacar uma base militar dos Estados Unidos no Catar. Eu não sei se são essas imagens, eu acho que são, né? Essas imagens que a gente vai colocar essas imagens aí desses ataques de hoje, essa daí. Justamente numa base militar dos Estados Unidos no Catar, não há registro de feridos. Segundo a agência de notícias AFP, os drones de combate destrutivos das forças terrestres, aéreas e navais do Exército atacaram as bases americanas em Al-Udeid. O exército iraniano também atacou a embaixada dos Estados Unidos em Riad, na Arábia Saudita. O regime saudita diz que conseguiu interceptar 8 drones, mas pelo 2 aparelhos atingiram a embaixada norte-americana e gerou um incêndio e danos às instalações dessa embaixada americana em Riad. Isso informações divulgadas pelo Irã. A Embaixada dos Estados Unidos pediu aos cidadãos em Riad que permaneçam confinados por motivos de segurança. Vamos lá, Josias, a sua análise, a sua percepção desse quarto dia de guerra com novos ataques dos 2 lados. Nesse quarto dia, Fabiola, nós já não estamos falando de uma guerra no Irã, mas de um conflito regional. Os ataques do Irã contra os vizinhos, a ação terceirizada ao Hezbollah, que ataca Israel desde o Líbano, essas ações amplificaram a encrenca. E os Estados Unidos e Israel continuam bombardeando o Irã e a República Islâmica ampliou a sua ação, se compararmos às respostas dadas pelo Irã no ano passado, quando os Estados Unidos, naquela guerra dos 12 dias de Israel contra o Irã, os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares do Irã. Naquela ocasião, os iranianos fizeram respostas tópicas e telegrafadas, como que avisaram que iam fazer os ataques. Agora não, a coisa mudou de figura. Se pudesse, a República Islâmica bombardearia Washington, mas como não dispõe de mísseis balísticos intercontinentais, o regime dos ayatollahs usa os seus drones e mísseis de curto alcance para retaliar Israel e atacar os aliados dos Estados Unidos na vizinhança. Essas incursões inflamaram a conjuntura. Então, as monarquias do Golfo Pérsico estão descobrindo agora, no Trump, um aliado da onça. Sob holofotes, ele esbanja amizade e, longe dos refletores, ele tramou com Israel uma guerra que coloca os mísseis do Irã no colo dos aliados dos Estados Unidos ali na região. Então já foram bombardeados, por exemplo, o Catar, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, o Kuwait e até o Sultanato de Omã, que estava mediando negociações entre Washington e Teherã até a véspera da guerra.
Então, o Irã alega que não se considera em guerra contra os vizinhos, estaria apenas mirando instalações americanas. Ocorre que esses ataques atingem, de fato, instalações militares, diplomáticas dos Estados Unidos, mas destroem também infraestrutura civil nesses países, né? Então, Fabiola, a guerra se espalhou pela região. Isso pode levar a dois resultados. Um deles é uma pressão desses aliados americanos que estão sob bombardeio ali no Golfo Pérsico, uma pressão sobre o Trump para que ele encerre esse bombardeio. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é de esses aliados americanos, que até agora estão sendo bombardeados sem responder, daqui a pouco eles comecem a responder, porque também não vão ficar recebendo bomba, sobretudo se as bombas não se limitarem às instalações americanas, sem dar uma resposta ao Irã. Na hipótese de as respostas serem coordenadas e começarem esses países, essas monarquias ali do Golfo, a lançarem também elas mísseis contra o Irã, aí mesmo vamos ter uma aparência de guerra total ali no Oriente Médio, que era o que se temia, Fabíola, desde a época em que o Israel respondeu ao ataque terrorista do Hamas com a invasão da faixa de Gaza, né? Então, houve uma deterioração do cenário, previsível, aliás. O próprio Trump deveria estar considerando essa hipótese e, como disse no início, Fabíola, já não estamos falando de um conflito ou de uma guerra no território iraniano. Estamos falando de um conflito que se espraiou, se transformou num conflito regional.